Sabe aquele tipo de traição que não vem de um estranho na rua, mas da única pessoa que jurou diante de Deus te proteger? Aquela que destrói não só o casamento, mas toda a sua fé, sua dignidade e o respeito de uma comunidade inteira? Pois é, meus queridos. Hoje vou contar como descobri que meu marido pastor me traía com a cantora da igreja, bem debaixo do meu nariz, e como planejei cada detalhe da minha vingança sem sujar minhas mãos. Se você acha que conhece o limite da hipocrisia humana, espere até ouvir o que esse homem de Deus era capaz de fazer enquanto pregava sobre fidelidade no púlpito. Olá, me chamo Noelle, tenho 73 anos e nasci em 1952 numa cidadezinha no interior de Mato Grosso. Hoje quero compartilhar com vocês uma história que guardei engasgada na garganta por mais de 20 anos. Uma história de traição, humilhação pública e de como a paciência de uma mulher pode ser muito mais perigosa que qualquer grito ou escândalo. Antes de começar, queria pedir para vocês deixarem seu like nesse vídeo e se inscreverem no canal. Isso ajuda muito essa senhora aqui a continuar contando suas histórias. E me digam nos comentários de onde vocês estão me assistindo. Adoro saber que minha voz está chegando em tantos cantinhos diferentes desse Brasil. O ano era 2002 e eu tinha acabado de completar 50 anos. Meio século de vida e 30 desses anos dedicados ao casamento com Hermínio, um homem que aos olhos de todos era a personificação da retidão cristã, o pastor mais respeitado de Cuiabá, aquele que aconselhava casais em crise, que pregava sobre a santidade do matrimônio, que fazia as viúvas chorarem de emoção com suas palavras sobre fidelidade e amor eterno. Nossas 3 filhas já estavam crescidas e casadas, cada uma seguindo seu caminho. E eu me via finalmente chegando naquela fase da vida onde o casal deveria se redescobrir, viajar junto, aproveitar os frutos de tanto trabalho. Que ilusão boba a minha, meu Deus do céu! Nossa igreja ficava numa região que na época estava crescendo bastante em Cuiabá, um bairro onde as pessoas ainda se conheciam pelo nome, onde todo mundo sabia da vida de todo mundo. Sabe como é cidade do interior, né? O templo tinha sido construído com muito esforço da congregação, tijolo por tijolo, cada banco de madeira comprado com ofertas e bazares. Eu me lembro do cheiro daquela igreja como se fosse hoje, aquele cheiro de madeira envernizada, misturado com o perfume das flores que as irmãs levavam todo domingo, o piso de cerâmica vermelha que eu mesma ajudei a escolher, as janelas grandes que deixavam entrar aquela luz dourada do fim de tarde. Era ali que passávamos a maior parte do nosso tempo, Hermínio e eu, construindo aquela comunidade, cuidando das ovelhas como ele gostava de dizer. Hermínio tinha 52 anos naquela época, um homem ainda bonito, daqueles que envelheceram bem, sabe? Cabelos grisalhos nas têmporas que só aumentavam aquele ar de sabedoria, porte elegante mesmo quando vestia roupa simples, uma voz que quando pregava fazia a igreja inteira ficar em silêncio. Ele tinha começado como pastor auxiliar ainda jovem, e com os anos foi ganhando respeito, construindo aquela reputação de homem íntegro, conselheiro confiável, exemplo de marido e pai. As mulheres da igreja me olhavam com inveja mal disfarçada. Diziam que eu era abençoada por ter um esposo tão dedicado, tão presente, tão fiel aos princípios cristãos. Se elas soubessem, meu Deus, se elas soubessem o que eu viria a descobrir. Eu era a esposa do pastor, e junto com esse título vinham responsabilidades que ocupavam cada minuto do meu dia. Coordenava o grupo de mulheres, visitava os enfermos, organizava os eventos da igreja, cuidava para que tudo estivesse sempre impecável nos cultos. Minha vida girava em torno daquele templo e daquelas pessoas. Era minha família estendida, meu propósito, minha identidade. Noelle, a esposa dedicada do pastor Hermínio, a primeira dama da igreja, como alguns gostavam de chamar, sempre com um sorriso no rosto, sempre com uma palavra de conforto, sempre impecável com meus vestidos comportados e meus cabelos bem arrumados. Por fora, o casamento perfeito. Por dentro, eu estava prestes a descobrir que vivia numa mentira cuidadosamente construída. Foi em março de 2002 que Carmen chegou na nossa igreja. Ela tinha 28 anos, era divorciada, uma mulher bonita daquele jeito que chama a atenção,
mesmo quando não quer, sabe? Cabelos longos e negros, olhos claros, um sorriso que iluminava o rosto inteiro e, principalmente, uma voz linda, poderosa, daquelas que fazem as pessoas fecharem os olhos e levantarem as mãos durante o louvor. Ela apareceu num domingo de manhã, sentou-se nos bancos do fundo, e quando chegou o momento dos cânticos, sua voz se destacou da congregação inteira. Hermínio, que sempre teve ouvido apurado para a música, notou imediatamente. No final do culto, ele mesmo foi convidá-la para fazer parte do grupo de louvor. Na época, não vi nada demais nisso. Carmen parecia ser uma mulher sincera. Sempre contava com os olhos marejados sobre o casamento abusivo que havia deixado para trás, sobre como estava reconstruindo sua vida e sua fé, sobre como aquela igreja tinha sido uma resposta de oração. Eu mesma a acolhi. Levei para casa para jantar algumas vezes, apresentei para as outras irmãs, ajudei a conseguir alguns trabalhos de costura para ela, porque ela estava começando do zero, morando numa kitnet pequenininha perto do mercado municipal. Que idiota eu fui, meu Deus, que idiota eu fui! Carmen rapidamente se tornou a voz principal do grupo de louvor. Hermínio disse que era um talento de Deus, que seria desperdício não usar aquele dom para a obra. Ele começou a passar mais tempo com o grupo de música, ensaiando, escolhendo o repertório, ajudando Carmen a desenvolver sua técnica vocal. No começo, eram ensaios às terças e quintas à noite. Depois viraram quase todos os dias. Hermínio chegava em casa cada vez mais tarde, sempre com a desculpa de que estavam preparando algo especial para o culto de domingo, que tinham que aproveitar enquanto o templo estava vazio e silencioso para afinar os detalhes. Eu acreditava em cada palavra, porque afinal era meu marido, meu pastor, o homem que há 30 anos dormia ao meu lado. Os meses foram passando e eu comecei a notar mudanças pequenas, daquelas que você primeiro ignora porque parecem bobagem, mas que vão se acumulando até que não dá mais para fingir que não está vendo. Hermínio começou a cuidar mais da aparência, passou a usar aquele perfume importado que um irmão tinha trazido de viagem. Trocou os óculos velhos por uma armação mais moderna. Começou a malhar numa academia que abriu perto de casa. Quando eu comentava, ele dizia que um pastor também precisa cuidar do templo do Espírito Santo, que sua aparência era o cartão de visitas da igreja. Fazia sentido, né? Tudo que aquele homem dizia fazia sentido. Essa era a parte mais perigosa. As conversas entre nós foram ficando cada vez mais rasas, mecânicas, como se estivéssemos cumprindo um protocolo. Bom dia, boa noite, o almoço está na mesa, vou sair para o ensaio, volto tarde, não me espera acordada. Nossa vida íntima, que nunca foi aquela coisa de filme, mas sempre foi respeitosa e carinhosa, praticamente acabou. Hermínio sempre tinha uma desculpa, estava cansado, tinha que acordar cedo, estava com dor de cabeça, precisava estudar a pregação da semana. Eu me sentia feia, velha, invisível. Comecei a me olhar no espelho e ver uma mulher de 50 anos que tinha dedicado a vida inteira a um homem e a uma igreja, e que de repente não sabia mais quem era além disso. O que eu não sabia, meus queridos, é que enquanto eu me consumia em insegurança e solidão, meu marido estava vivendo um romance escondido debaixo das minhas barbas, usando a igreja como palco para um teatro da hipocrisia tão grande que, quando descobri, não consegui acreditar que tinha sido tão cega. As reuniões de louvor eram apenas parte da farsa. Hermínio e Carmen se encontravam também para aconselhamento espiritual, segundo ele dizia para quem perguntava. Uma alma ferida que precisava de orientação pastoral. Uma ovelha machucada que Deus havia colocado em seu caminho para ser curada. Que conveniente, não é mesmo? Foi a Iracema, uma irmã da igreja que sempre foi minha amiga verdadeira, que começou a me alertar. Ela era uma mulher de 60 anos, viúva, que frequentava a igreja desde antes de Hermínio assumir como pastor. Num dia de junho de 2002, ela me chamou para tomar café na casa dela, e eu percebi pela expressão dela que não era uma visita social comum. Sentamos na cozinha, ela serviu o café coado na hora, ofereceu aquele bolo de fubá que ela fazia tão bem, e ficou me olhando com uma tristeza que me gelou o sangue antes mesmo dela abrir a boca. Noelle,
ela disse. Eu vou te contar uma coisa porque te considero como filha, e porque se fosse comigo, eu gostaria que alguém tivesse coragem de me avisar. Ela respirou fundo, mexeu o café sem tirar os olhos de mim e continuou. Eu tenho visto coisas na igreja que não estão certas. O pastor e a Carmen, eles ficam muito tempo sozinhos lá dentro, mesmo depois dos ensaios acabarem. Outro dia, eu voltei porque tinha esquecido minha Bíblia, já era quase meia-noite, e as luzes do escritório pastoral ainda estavam acesas. Quando me aproximei da janela, vi eles dois lá dentro, muito próximos, e a Carmen estava chorando, mas não era choro de tristeza, sabe? Era aquele choro de quem está sendo consolado de um jeito que não é só espiritual. Eu senti o mundo rodar. Defendi meu marido com unhas e dentes naquele momento. Disse que Iracema estava vendo maldade onde só havia trabalho pastoral, que Hermínio era um homem de Deus, que depois de 30 anos de casamento, eu conhecia meu esposo. Ela me olhou com uma pena que me deixou furiosa. Desculpa, Noelle, ela disse, eu não queria te magoar. Só estou te avisando do que tenho visto porque te amo. E se eles não estão fazendo nada de errado, então não tem problema você prestar mais atenção, né? Aquela conversa plantou uma semente de desconfiança que começou a crescer feito erva daninha no meu peito. Comecei a observar mais, a prestar atenção nos detalhes que antes passavam despercebidos. Via como Hermínio e Carmen se olhavam durante os cultos, aquele tipo de olhar que duas pessoas trocam quando compartilham um segredo. Notava como ele sempre arrumava um jeito de estar perto dela, de tocar seu ombro quando passava, de segurar sua mão por um segundo a mais que o necessário quando orava por ela. Via como ela sorria para ele de um jeito diferente, como seus olhos brilhavam quando ele entrava na igreja, como ela sempre estava linda e perfumada nos dias de ensaio. Decidi fazer o que qualquer mulher faria nessa situação. Comecei a aparecer de surpresa. No ensaio de quinta-feira, disse que tinha preparado um lanche especial para o grupo de louvor e apareci na igreja às 9 da noite com uma cesta de salgados e suco. O ensaio tinha terminado às 8, segundo o que Hermínio me disse. Quando cheguei, encontrei a igreja quase toda apagada. Apenas a luz do escritório pastoral acesa. Caminhei pelo corredor silencioso, meus passos ecoando no piso de cerâmica, o coração batendo tão forte que parecia que ia pular pela boca. A porta do escritório estava fechada, mas não trancada. Abri sem bater, e a cena que vi foi como um soco no estômago. Hermínio e Carmen estavam sentados no sofá do escritório, muito próximos, e ela tinha a cabeça apoiada no ombro dele. Eles se afastaram num susto quando me viram, mas não rápido o suficiente. A culpa estava estampada nos rostos dos dois como se alguém tivesse escrito com caneta vermelha. Hermínio se levantou num pulo, dizendo que estavam apenas conversando, que Carmen estava passando por um momento difícil e precisava de oração e aconselhamento. Carmen limpou as lágrimas e confirmou, dizendo que estava contando para o pastor sobre problemas com o ex-marido que a estava ameaçando. Tudo muito conveniente, tudo com explicação na ponta da língua. Eu fingi acreditar naquele dia. Disse que tinha trazido um lanche, deixei a cesta ali e saí. Mas por dentro estava despedaçada. Sabia que tinha visto algo errado, sentia no meu corpo inteiro, naquela forma como mulher sabe quando seu território está sendo invadido. Cheguei em casa e não consegui dormir a noite inteira. Fiquei olhando para o teto, ouvindo Hermínio roncar ao meu lado, como se nada tivesse acontecido, como se não tivesse acabado de ser pego numa situação no mínimo suspeita. Como ele conseguia dormir tão tranquilo? Como ele conseguia me olhar nos olhos todo dia, pregar sobre santidade todo domingo e ainda ter coragem de me trair dessa forma? Nos dias seguintes, intensifiquei minha vigilância. Comecei a passar mais tempo na igreja, sempre com uma desculpa, organizando a biblioteca, arrumando as flores, limpando os vitrais. Observava cada movimento, cada olhar, cada palavra trocada entre eles. E quanto mais eu observava, mais óbvio ficava. A química entre os dois era inegável. Aquele tipo de conexão que duas pessoas apaixonadas têm, quando até o silêncio fala. Carmen estava sempre arrumada demais para os ensaios, com aquelas blusas decotadas que o regimento da igreja tecnicamente proibia,
mas que ninguém tinha coragem de comentar. Hermínio estava diferente, mais animado, mais vaidoso, mais ausente mesmo quando estava presente. Foi em julho de 2002 que consegui a confirmação que procurava, mas de uma forma que eu jamais imaginei. Tinha ido ao supermercado fazer compras para a semana e a encontrei com Dalva, que era cunhada de uma prima distante de Carmen. Dalva sempre foi meio fofoqueira, daquelas que sabem de tudo sobre todo mundo, mas daquela vez a informação que ela tinha ia mudar minha vida para sempre. Ela me puxou para um canto, olhou em volta para ter certeza de que ninguém estava ouvindo e soltou a bomba com uma falsa preocupação no rosto. Noelle, ela disse. Eu não sei se devo te contar isso, mas acho que você precisa saber. A Carmen estava se gabando na casa da prima dela esses dias, dizendo que finalmente tinha encontrado o homem da vida dela. Um homem maduro, respeitado, que entende ela de verdade. E quando a prima perguntou quem era, ela disse que era um líder religioso, mas que era casado, então tinha que manter segredo. Ela falou que ele vai se separar em breve, que é só questão de tempo, que o casamento dele já estava acabado há anos e ele só continua por causa da imagem na comunidade. Eu fiquei gelada ali no meio do corredor do supermercado, com uma caixa de leite na mão, ouvindo aquilo tudo enquanto a realidade se reorganizava na minha cabeça. Não era só uma atração, não era só um momento de fraqueza. Era um relacionamento estabelecido, com promessas, com planos de futuro. Hermínio estava prometendo se separar de mim por ela. Estava mentindo para as duas, para mim dizendo que não havia nada, para ela dizendo que nosso casamento estava morto. Eu era apenas um obstáculo no caminho do grande amor dele, depois de 30 anos juntos, 3 filhas criadas, uma vida inteira construída lado a lado. A raiva que senti naquele momento foi diferente de qualquer coisa que já tinha experimentado na vida. Não foi aquela raiva explosiva que te faz querer gritar e quebrar coisas. Foi uma raiva fria, calculada, que entrou nas minhas veias e congelou tudo por dentro. Agradeci a Dalva pela informação, terminei minhas compras como se nada tivesse acontecido, voltei para casa, guardei tudo nos lugares certinhos, preparei o almoço, e quando Hermínio chegou para comer, eu estava lá, sorridente, servindo a comida, perguntando sobre o dia dele, sendo a esposa perfeita que sempre fui. Mas por dentro, meus queridos, por dentro eu estava planejando cada passo da minha vingança. Porque eu percebi uma coisa naquele dia, percebe uma verdade fundamental. Se eu fizesse escândalo, se eu confrontasse ele publicamente, quem ia ser julgada seria eu. A esposa histérica, a mulher que não soube segurar o marido, a primeira-dama que não estava à altura do pastor. Carmen seria vista como a vítima, a mulher fragilizada que o pastor estava ajudando, e eu seria a louca ciumenta. E mesmo que algumas pessoas acreditassem em mim, Hermínio tinha 30 anos de reputação construída. Era respeitado não só na nossa igreja, mas em toda a cidade. Ele tinha amigos pastores, ligações com a liderança evangélica de Cuiabá, influência sobre dezenas de famílias. Se fosse minha palavra contra a dele, eu sabia quem ia perder. Então decidi jogar o jogo dele, mas melhor do que ele. Continuei sendo a esposa exemplar, mas comecei a trabalhar nos bastidores. A primeira coisa que fiz foi garantir minha segurança financeira. Nossa casa estava no nome dos dois, mas tínhamos uma poupança que vinha das ofertas que a igreja dava para o pastor, além de alguns investimentos. Comecei discretamente a tirar cópias de todos os documentos, a anotar todas as movimentações, a juntar provas de tudo que tínhamos construído juntos nesses 30 anos. Abri uma conta em outro banco, só no meu nome, e comecei a depositar pequenas quantias toda semana, retiradas aqui e ali do dinheiro da feira, das sobras da oferta da casa pastoral. Ninguém notaria a falta de 20, 30 reais por semana, mas em alguns meses aquilo viraria uma quantia considerável. A segunda coisa que fiz foi começar a documentar tudo. Comprei um caderninho pequeno e comecei a anotar cada ausência suspeita, cada ensaio que se estendia além do normal, cada vez que Hermínio chegava em casa com um cheiro de perfume diferente, cada mentira que ele contava sobre onde tinha estado. Anotava datas, horários, circunstâncias. Também comecei a prestar atenção nos boatos que circulavam pela igreja.
Outras pessoas já estavam notando, comentando em sussurros, mas ninguém tinha coragem de falar abertamente porque, afinal, era o pastor. Eu ouvia tudo, anotava tudo, mas nunca confirmava nem negava nada. Apenas sorria meu sorriso de primeira-dama e mudava de assunto. A terceira coisa, e talvez a mais importante, foi começar a cultivar aliados. Não de forma óbvia, mas através daquelas conexões sutis que mulheres sabem fazer. Intensifiquei minha presença nas visitas aos doentes, nos almoços com as irmãs mais antigas da igreja, nas conversas depois dos cultos. Me fiz ainda mais indispensável, ainda mais querida, ainda mais presente na vida de cada membro da congregação. Enquanto Hermínio focava sua atenção em Carmen, eu estava fortalecendo meus laços com todos os outros, construindo uma rede de apoio que ele nem imaginava que existia. As mulheres da igreja, especialmente as mais velhas, começaram a ver em mim não apenas a esposa do pastor, mas uma amiga, uma confidente, uma líder por direito próprio. Agosto de 2002 chegou trazendo o calor insuportável do Cerrado Mato-Grossense, aquele calor que parece que vai derreter até os ossos. E junto com o calor veio a confirmação definitiva da traição. Foi num sábado à tarde, Hermínio tinha dito que ia para a igreja preparar a pregação do domingo, precisava de silêncio e concentração. Eu disse que tudo bem, que aproveitaria para visitar uma irmã que estava doente. Mas em vez de ir para a casa da irmã, dei uma volta e voltei para perto da igreja, estacionei meu carro velho numa rua paralela onde não seria vista e caminhei até conseguir visualizar a entrada lateral do templo. Esperei quase uma hora debaixo de uma árvore, sentindo o suor escorrer pelas costas, as pernas doendo de ficar em pé, mas determinada a ver com meus próprios olhos. E então ela apareceu. Carmen, toda produzida, vestido justo, salto alto, cabelo solto, maquiagem impecável. Ela olhou para os lados antes de entrar pela porta lateral da igreja, aquela que dava direto para os fundos onde ficava o escritório pastoral. Meu coração gelou, mas ao mesmo tempo uma parte de mim sentiu um alívio amargo, a confirmação que eu estava certa o tempo todo, que não era paranoia, que não era insegurança de mulher de meia idade, era real. Fiquei ali mais meia hora, debatendo comigo mesma se deveria entrar, se deveria pegar os dois em flagrante, se deveria fazer o escândalo que eles mereciam, mas respirei fundo e me forcei a lembrar do plano. Não era a hora ainda. Precisava de mais peças no lugar, mais documentação, mais aliados, mais preparação. Então voltei para o carro e fui realmente visitar a irmã doente, chegando em casa à noite com a consciência tranquila de quem tinha cumprido seus deveres cristãos. Quando Hermínio chegou algumas horas depois, ele estava radiante, dizendo que tinha tido uma revelação maravilhosa para a pregação de amanhã, que o Espírito Santo tinha falado com ele de forma poderosa. Eu sorri e disse que mal podia esperar para ouvir. O domingo amanheceu ensolarado e eu me arrumei com cuidado especial. Escolhi meu melhor vestido, aquele azul marinho que sempre me deixava elegante, passei batom, prendi o cabelo num coque impecável. Queria estar linda, queria que a igreja inteira me visse radiante, feliz, a esposa perfeita do pastor perfeito. Durante o culto, enquanto Hermínio pregava sobre fidelidade a Deus, sobre não se deixar levar pelas tentações do mundo, sobre manter a integridade mesmo quando ninguém está vendo, eu o observava do meu lugar na primeira fileira. Observava como ele falava com tanta convicção, com tanta paixão, como as pessoas bebiam suas palavras como se fossem água no deserto. E observava Carmen no grupo de louvor, cantando com os olhos fechados, toda santa, toda ungida, toda pura. Foi nesse momento que tomei uma decisão. Não bastava apenas expor a traição. Eu precisava que eles se destruíssem sozinhos, que a própria hipocrisia deles os devorasse por dentro. Precisava que a igreja visse com seus próprios olhos, sem que eu precisasse dizer uma palavra, sem que eu precisasse parecer a mulher vingativa. Comecei a colocar meu plano em ação naquela mesma semana. Primeiro, sugeri para Hermínio que seria lindo se o grupo de louvor fizesse uma apresentação especial no próximo Congresso Regional de Pastores,
que aconteceria em setembro. Seria uma oportunidade maravilhosa para a nossa igreja brilhar, para mostrar o talento que Deus tinha colocado entre nós, especialmente a voz linda da Carmen. Hermínio adorou a ideia, como eu sabia que adoraria. Significava mais ensaios, mais tempo junto, mais desculpas para ficarem sozinhos. Ele começou a trabalhar numa apresentação especial, escolhendo músicas, preparando coreografias simples, investindo tempo e dedicação naquele projeto. Carmen estava radiante, seria o centro das atenções, teria a chance de cantar para centenas de líderes evangélicos, talvez até conseguisse convites para ministrar em outras igrejas. Era a oportunidade que ela estava esperando, e eu sabia disso. O que nenhum dos dois sabia é que eu estava construindo o palco onde eles mesmos cairiam. Enquanto eles ensaiavam e planejavam, eu trabalhava minha própria estratégia. Comecei a plantar pequenas sementes de dúvida aqui e ali, nunca de forma direta, sempre com aquela sutileza que só mulheres de igreja sabem ter. Um comentário para uma irmã sobre como Hermínio estava tão dedicado aos ensaios. Mal tinha tempo para mim em casa. Mas tudo bem, era pela obra de Deus, né? Um suspiro profundo quando alguém elogiava Carmen, dizendo que realmente ela era talentosa. Mas será que toda aquela atenção não subiria à cabeça dela? Pequenos comentários que plantavam questionamentos sem que eu precisasse acusar ninguém diretamente. Setembro chegou e com ele o Congresso Regional. Era um evento grande, realizado num ginásio em Cuiabá, com pastores e líderes de todo o Mato Grosso. Nossa igreja tinha um horário marcado para a apresentação do grupo de louvor no sábado à noite, o melhor horário, quando todos estariam presentes. Hermínio estava nervoso e empolgado. Carmen estava ansiosa e linda, toda de branco, como uma noiva, como uma virgem vestida para o altar. O grupo de louvor todo estava preparado, afinado, pronto para brilhar. E eu estava lá, na primeira fileira, sorridente e apoiadora, a esposa perfeita, em seu lugar de sempre. A apresentação começou e foi realmente linda, tenho que admitir. As vozes em harmonia, Carmen no centro com aquela presença de palco que fazia as pessoas fecharem os olhos e levantarem as mãos, Hermínio regendo discretamente de lado, orgulhoso como um pai olhando para a filha. A música falava sobre amor puro, sobre entrega total a Deus, sobre deixar tudo para trás e seguir o chamado divino. Que irônico, não é? Ali estavam eles, cantando sobre pureza enquanto viviam uma mentira, pregando sobre verdade enquanto enganavam uma igreja inteira. E ninguém via, ninguém percebia, todos estavam hipnotizados pela beleza daquele momento. Mas eu tinha preparado uma surpresinha. Nas semanas anteriores ao congresso, eu tinha conversado com várias das irmãs mais antigas da nossa igreja, aquelas que eu sabia que também tinham suas suspeitas, que também tinham notado coisas estranhas, mas não ousavam falar. Sugeri que fizéssemos um vídeo de homenagem para Hermínio celebrando seus 25 anos de ministério pastoral. Seria apresentado logo após a performance do grupo de louvor, uma surpresa linda. Todas adoraram a ideia e começamos a trabalhar nisso, coletando fotos antigas, gravando depoimentos, montando uma retrospectiva da vida dele como pastor. Mas o que elas não sabiam é que eu tinha incluído algumas coisas extras naquele vídeo. Nada explícito, nada que pudesse me incriminar, apenas imagens estrategicamente posicionadas. Fotos de Hermínio e Carmen nos ensaios, sempre próximos demais, sempre com aquele olhar que quem tem olhos para ver consegue identificar. Vídeos curtos de momentos durante os cultos, onde os dois trocavam olhares, sorrisos, pequenos toques. Tudo muito sutil, tudo que poderia ser explicado como coincidência, mas quando colocado em sequência, um após o outro, criava uma narrativa impossível de ignorar. O vídeo começou a passar no telão logo após a apresentação do louvor. Hermínio estava surpreso e emocionado, não esperava aquela homenagem. As primeiras partes eram normais, fotos dele jovem, começando no ministério, casando comigo, as filhas nascendo, a igreja sendo construída. As pessoas estavam adorando, aplaudindo nos momentos certos, alguns até chorando de emoção. E então começaram a aparecer as imagens mais recentes dos últimos meses.
Uma foto de Hermínio e Carmen rindo juntos no escritório pastoral. Outra dele tocando o rosto dela durante uma oração. Um vídeo de 3 segundos onde ele ajusta o microfone dela no palco, as mãos demorando mais que o necessário. Eu observava as reações da plateia. No começo, ninguém notou nada demais. Mas conforme as imagens continuavam, sempre Hermínio e Carmen, sempre juntos, sempre com aquela intimidade que ultrapassa o profissional, comecei a ver expressões mudando. Olhares sendo trocados entre os presentes, sussurros começando. O desconforto se espalhando pelo ginásio como uma onda lenta, mas inevitável. Hermínio estava cada vez mais pálido. Carmen tinha sumido do palco assim que o vídeo começou. Provavelmente havia entendido o que estava acontecendo mais rápido que ele. O vídeo terminou com uma frase final que eu mesma tinha colocado, dizendo que em 25 anos de ministério tinha visto meu marido dedicar sua vida ao serviço de Deus e das ovelhas que o Senhor confiou aos seus cuidados, e que esperava que ele continuasse sendo esse exemplo de integridade e fidelidade por muitos anos mais. A palavra fidelidade ecoou pelo ginásio como um trovão silencioso, e eu vi o rosto de Hermínio perder toda a cor, as mãos tremendo enquanto segurava o microfone, os olhos procurando os meus na plateia com uma mistura de pânico e incompreensão. O clima no ginásio mudou completamente. As pessoas já não aplaudiam com o mesmo entusiasmo. Havia um desconforto palpável no ar. Aquele tipo de tensão que surge quando todos percebem que algo está errado, mas ninguém quer ser o primeiro a falar. Vários pastores da região, homens que conheciam Hermínio há décadas, estavam com expressões fechadas, olhando uns para os outros, claramente incomodados com o que tinham visto. As esposas deles, mulheres experientes que sabem reconhecer os sinais de uma traição a quilômetros de distância, me olhavam com uma mistura de pena e compreensão. Elas tinham visto o que eu quis que vissem, tinham conectado os pontos que eu cuidadosamente coloquei diante delas. Hermínio tentou se recuperar, subiu ao púlpito para fazer seu discurso de agradecimento pela homenagem, mas a voz saía trêmula, as palavras tropeçando umas nas outras. Ele suava frio, limpava a testa constantemente com um lenço, os olhos fugindo do contato direto com a plateia. Falou brevemente sobre gratidão, sobre a fidelidade de Deus, sobre como o ministério era uma responsabilidade sagrada que exigia integridade em todas as áreas da vida. Cada palavra que saía da boca dele soava como confissão, como se ele estivesse se denunciando sem perceber. As pessoas ouviam em silêncio, mas não era mais aquele silêncio reverente de antes. Era um silêncio desconfortável, pesado, cheio de julgamentos não ditos. Quando descemos do palco, vários pastores se aproximaram de Hermínio, mas as conversas eram breves, formais, sem o calor de antes. As esposas vinham até mim, segurando minhas mãos, dizendo que tinha sido uma homenagem linda, mas havia algo em seus olhos que me dizia que elas sabiam, que tinham entendido o recado subliminar que eu tinha enviado através daquelas imagens. Carmen tinha desaparecido completamente. Ninguém a viu sair, mas ela não estava mais no ginásio. Hermínio me procurou com os olhos várias vezes durante a noite, mas eu estava sempre ocupada, sempre conversando com alguém, sempre sorridente e leve, como se nada tivesse acontecido. A viagem de volta para casa foi silenciosa. Hermínio dirigia olhando fixamente para a estrada, as mãos apertadas no volante, a mandíbula tensa. Eu olhava pela janela, observando as luzes da cidade passando, sentindo uma satisfação fria crescer no meu peito. O silêncio entre nós era denso, carregado de todas as coisas não ditas, de todas as mentiras que estavam começando a desmoronar. Ele tentou falar uma vez, abriu a boca, olhou para mim, mas eu me virei e fechei os olhos, fingindo que estava com sono. Não era hora ainda de ter aquela conversa. Eu queria que ele sofresse um pouco mais na incerteza. Queria que ele ficasse acordado a noite inteira, se perguntando o quanto eu sabia, o quanto eu tinha planejado, o quanto aquele vídeo tinha sido acidente ou estratégia. No domingo seguinte, a igreja estava mais cheia que o normal. As notícias correm rápido no meio evangélico, e muita gente tinha ouvido falar sobre o vídeo do congresso, sobre as imagens suspeitas, sobre os olhares trocados entre o pastor e a cantora.
As pessoas vieram com aquela curiosidade mórbida que todos negam ter, mas que está sempre presente quando há possibilidade de escândalo. Hermínio pregou, mas foi uma das pregações mais fracas que já vi dele fazer. Ele gaguejou várias vezes, perdeu a linha de raciocínio, precisou consultar as anotações constantemente. Carmen não estava no grupo de louvor. Tinha mandado avisar que estava com uma dor de cabeça terrível e não poderia comparecer. Que conveniente. Depois do culto, Iracema veio falar comigo, puxou-me para um canto da igreja onde ninguém podia ouvir. Noelle, ela disse, aquele vídeo não foi acidente, foi? Você sabia o que estava fazendo. Você queria que todos vissem. Eu não confirmei, nem neguei. Apenas sorri para ela e disse que tinha achado importante fazer uma retrospectiva da vida de Hermínio. Afinal, eram 25 anos de ministério. Merecia ser celebrado. Ela me olhou por um longo momento e então assentiu lentamente, compreendendo. Você é mais inteligente do que eu pensava, ela sussurrou, e muito mais perigosa quando precisa ser. As semanas seguintes foram tensas. Hermínio tentou voltar à rotina normal, mas a congregação estava diferente. As pessoas estavam observando, comentando, questionando. Os ensaios do grupo de louvor continuaram, mas agora havia sempre outras pessoas presentes. Nunca mais só ele e Carmen. Várias irmãs se ofereceram para ajudar com o Ministério de Música, para estar presentes nos ensaios, para dar apoio. Era minha rede de aliadas se movendo, garantindo que não houvesse mais oportunidades para encontros privados. Carmen começou a faltar nos ensaios com frequência, sempre com alguma desculpa, sempre doente ou com compromissos inadiáveis. Hermínio tentou conversar comigo várias vezes, mas eu sempre tinha algo para fazer, sempre estava ocupada demais, sempre precisava sair correndo para visitar alguém ou resolver algo na igreja. Eu estava evitando a confrontação direta, porque sabia que quando ela acontecesse, precisava ser no momento certo, com todas as minhas peças no lugar. E eu ainda tinha mais alguns movimentos para fazer antes do cheque-mate final. Continuei sendo a esposa exemplar em público, mas em casa havia um muro de gelo entre nós. Dormíamos na mesma cama, mas em extremos opostos. Não nos tocávamos, mal conversávamos além do estritamente necessário. Foi em outubro de 2002 que a situação explodiu de vez. Uma das irmãs da igreja, a Palmira, que trabalhava como faxineira num pequeno hotel no centro da cidade, veio me procurar numa tarde de quinta-feira. Ela estava visivelmente desconfortável, mexendo nas mãos, olhando para os lados como se tivesse medo de ser vista falando comigo. Sentamos no banco da praça perto da igreja e ela começou a falar, a voz trêmula de nervosismo. Irmã Noelle, ela disse, eu não sei se devo contar isso. Já orei tanto pedindo direção a Deus, mas sinto que a senhora precisa saber. Ela respirou fundo e continuou. Eu trabalho no Hotel Central, aquele pequeno perto do mercado municipal. Nos últimos 3 meses, toda terça e quinta-feira à tarde, tem um homem que aluga o quarto 17 sempre no mesmo horário, das 2 às 5 da tarde. Ele sempre chega primeiro, sozinho, paga em dinheiro, não quer que ninguém o incomode. 15 minutos depois, chega uma mulher. Ela sobe direto para o quarto sem passar na recepção. Eu só sei porque tenho que limpar os corredores e sempre vejo ela entrando. Ela parou, olhou para mim com os olhos marejados e disse à parte que ela sabia que me destruiria. Irmã Noelle, o homem é o pastor Hermínio e a mulher é a Carmen. Senti como se tivessem arrancado o chão debaixo dos meus pés. Uma coisa era saber da traição, desconfiar, ver sinais, até mesmo pegar momentos suspeitos. Outra coisa completamente diferente era ter a confirmação de que eles tinham uma rotina estabelecida, um lugar fixo onde se encontravam, que isso vinha acontecendo há meses, de forma sistemática e planejada. 3 meses, ela tinha dito. Toda terça e quinta. Enquanto eu estava em casa cuidando das coisas da igreja, preparando o almoço, lavando as roupas dele, ele estava num hotel barato com aquela víbora. A raiva que senti foi tão intensa que tive que me segurar para não gritar ali mesmo no meio da praça. Perguntei a Palmira como ela tinha certeza de que era Hermínio,
Afinal, ele poderia estar usando um nome falso. Ela me disse que no começo também não tinha certeza. Via o homem sempre de costas ou com um boné. Mas numa das vezes ele esqueceu uns papéis no quarto e ela teve que levar na recepção. Eram anotações de pregação, com o nome dele escrito em cima. Além disso, ela tinha visto o carro dele estacionado na rua dos fundos do hotel várias vezes. Não havia mais dúvida possível. Agradeci a Palmira, dei um abraço nela, disse que ela tinha feito a coisa certa em me contar e pedi que ela mantivesse segredo por enquanto, que não comentasse com mais ninguém. Ela prometeu e eu sabia que cumpriria. Palmira sempre foi uma mulher de palavra. Voltei para casa naquele dia completamente transformada. A dor da confirmação da traição tinha dado lugar a uma determinação de aço. Chega de jogos sutis, chega de indiretas, chega de humilhação silenciosa. Era a hora do confronto final, mas não seria um confronto qualquer. Seria planejado, calculado, devastador. Passei a noite acordada no sofá da sala, pensando em cada detalhe, em cada possível consequência, em cada movimento que precisava fazer. Hermínio chegou em casa tarde, como sempre às quintas-feiras agora eu sabia por quê, e foi direto para o quarto sem me procurar. Melhor assim, porque se ele tivesse tentado me tocar naquela noite, não sei do que eu seria capaz. Na sexta-feira pela manhã, enquanto Hermínio tomava café, eu perguntei casualmente se ele tinha algum compromisso na próxima terça-feira à tarde. Ele quase engasgou com o café, limpou a boca com o guardanapo e disse que tinha uma reunião com o diácono Osvaldo para discutir as finanças da igreja. Menti para minha cara mais uma vez, sem nem pestanejar, com aquela facilidade de quem já havia feito isso centenas de vezes. Eu sorri docemente e disse que tudo bem, que eu também tinha uns compromissos para resolver. Ele pareceu aliviado e saiu logo em seguida, provavelmente para avisar Carmen que estava tudo certo, que a esposa idiota tinha engolido mais uma mentira. Mas eu não era mais a esposa idiota. Na segunda-feira, fui até a casa de Iracema e de mais 5 irmãs da igreja em quem eu confiava completamente. Contei para elas tudo, absolutamente tudo, desde as primeiras suspeitas até a informação sobre o hotel. Mostrei meu caderno com todas as anotações dos últimos meses, as datas, os horários, as inconsistências nas histórias de Hermínio. Vi a raiva crescer nos olhos delas, a decepção, a tristeza, mas principalmente a determinação de me ajudar. Essas mulheres tinham dedicado anos de suas vidas àquela igreja, tinham contribuído financeiramente, espiritualmente, fisicamente. Ver o pastor traindo a esposa, usando a igreja como fachada para um caso extraconjugal, era uma traição não só contra mim, mas contra todas elas, contra tudo que acreditavam. Montamos um plano juntas. Na terça-feira, eu iria ao hotel com elas como testemunhas. Não para fazer escândalo, não para bater em portas ou gritar pelos corredores, mas simplesmente para confirmar com nossos próprios olhos e deixar claro para Hermínio que seu segredo não era mais segredo. Palmira trabalhava naquele dia e nos ajudaria, garantindo que pudéssemos subir sem ser impedidas. O plano era simples, mas efetivo, sem violência, sem histeria, apenas a verdade fria e nua sendo exposta à luz do dia. A terça-feira amanheceu ensolarada e quente, como quase todos os dias em Cuiabá. Hermínio saiu de casa por volta do meio-dia, dizendo que ia almoçar com Osvaldo antes da reunião. Eu disse que ia visitar uma irmã que estava doente e levaria algumas amigas comigo. Ele nem prestou atenção, já estava com a cabeça em outro lugar, provavelmente pensando no encontro da tarde. Arrumei-me com cuidado, coloquei um vestido bonito, passei batom, prendi o cabelo. Queria estar impecável quando confrontasse a traição. Queria que ele visse o que estava perdendo, a mulher que tinha humilhado e traído durante meses. Nos encontramos, eu, Iracema, Dalva, Edith, Leonor e Palmira, às 2:30 da tarde em frente ao Hotel Central. Era um prédio antigo de 3 andares, com fachada desgastada pelo tempo e pelo sol do cerrado, nada sofisticado, o tipo de lugar que cobra por hora e não faz perguntas. Palmira nos levou pela entrada de serviço,
subimos as escadas de cimento até o segundo andar, nossos passos ecoando no corredor vazio. O quarto 17 ficava no final do corredor. A porta de madeira velha, pintada de marrom, o número em metal enferrujado pendurado torto. Podíamos ouvir sons vindos de dentro, murmúrios abafados, movimento. Fiquei parada diante daquela porta por um momento que pareceu uma eternidade. Todas as mulheres ao meu lado, em silêncio, esperando minha decisão. Meu coração batia tão forte que parecia que ia sair pela boca, as mãos suavam frias, o estômago revirado de nervoso e raiva. Era o momento da verdade. O momento em que 30 anos de casamento seriam oficialmente destruídos, em que a farsa seria desmascarada, em que não haveria mais volta. Respirei fundo, levantei a mão e bati na porta. 3 batidas fortes e decididas que pareceram ecoar por todo o hotel. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Podíamos ouvir movimento apressado dentro do quarto, sussurros urgentes, o som de roupas sendo vestidas às pressas. Bati novamente, mais forte dessa vez, e disse em voz alta e clara: Hermínio, eu sei que você está aí dentro. Abra essa porta agora. Mais silêncio, mais movimento apressado. Então bati pela 3ª vez e disse: se você não abrir essa porta em 10 segundos, eu peço para a gerência abrir e todo mundo nesse hotel vai saber que o pastor Hermínio está aqui traindo a esposa. A porta se abriu uma fresta e o rosto de Hermínio apareceu, pálido como cera, os olhos arregalados de pânico e choque. Ele estava sem camisa, o cabelo despenteado, a respiração aceleada. Noelle, ele sussurrou, o que você está fazendo aqui? Como você... Eu não deixei ele terminar, empurrei a porta com força e entrei no quarto, as outras mulheres me seguindo. E lá estava Carmen, sentada na cama barata com lençóis amarelados, tentando cobrir o corpo com um lençol, o rosto borrado de rímel, os lábios inchados, a expressão de quem foi pega com a mão na lata de biscoitos. O quarto era tão sórdido quanto eu imaginava. Pequeno, mal iluminado, com um cheiro de mofo misturado com perfume barato e sexo. Havia roupas espalhadas pelo chão, a bolsa de Carmen jogada numa cadeira velha, papéis amassados no lixo. Na mesinha de cabeceira tinha uma Bíblia. Vejam só, uma Bíblia. Como se a presença da palavra de Deus de alguma forma santificasse aquele encontro imundo. Senti uma náusea subir pela garganta, mas me forcei a manter a compostura, a manter a dignidade que eles tinham perdido há muito tempo. Hermínio tentou falar, tentou explicar, a boca abrindo e fechando como um peixe fora d'água, as mãos tremendo enquanto procurava a camisa. Noelle, isso não é o que parece, ele começou, mas Iracema riu com um som áspero e cruel. Não é o que parece, pastor? Então o que é? Um aconselhamento pastoral muito íntimo? Uma sessão de oração horizontal? Ele fechou a boca, percebendo que não havia mentira que pudesse cobrir aquilo, que havia sido pego da forma mais indiscutível possível. Olhei para Carmen, essa mulher que tinha entrado na minha igreja, na minha vida, que eu tinha acolhido e ajudado, e que estava ali naquela cama imunda com meu marido. Ela não conseguiu me encarar, baixou os olhos, puxou o lençol até o queixo, pequena e patética. Você... Eu disse, minha voz saindo mais firme do que eu esperava. Você vai sair dessa igreja hoje mesmo. Vai pegar suas coisas, sua vozinha falsa e sua cara de santa, e vai desaparecer da minha vista. Se eu te ver de novo, se eu souber que você está espalhando qualquer mentira sobre essa situação, juro por Deus que não vou me responsabilizar pelo que farei. Carmen começou a chorar, aquele choro manipulador que ela usava tão bem, mas dessa vez não havia plateia para enganar. Irmã Noelle, ela soluçou, eu sinto muito, eu não queria, foi ele que... Não terminei, eu gritei, cortando suas palavras. Não, você não ousa colocar toda a culpa nele. Você sabia que ele era casado, você sabia que eu existia, você estava na minha casa, comeu na minha mesa, dormiu no quarto de hóspedes quando estava sem lugar para ficar. Você é uma víbora, uma aproveitadora, e se há um pingo de decência em você, vai desaparecer da minha frente agora. Virei-me para Hermínio, que estava agora completamente vestido, encostado na parede como se precisasse do apoio para não cair.
30 anos, eu disse, minha voz tremendo de raiva contida. 30 anos eu dediquei a você, ao seu ministério, à sua igreja. 3 filhas eu criei, lavei, passei, cozinhei, sorri quando queria chorar, aguentei suas ausências, suas frieza, me anulei para que você brilhasse. E você me paga com isso? Com esse encontro sórdido num hotel barato com uma mulher que tem metade da sua idade? Ele tentou se aproximar de mim, os olhos marejados, a mão estendida. Noelle, por favor, me desculpa. Foi um erro. Um momento de fraqueza. Eu amo você. Eu sempre amei. Isso aqui não significa nada. Dei um passo para trás, evitando seu toque como se ele estivesse contaminado. Não significa nada? 3 meses de encontros semanais não significam nada? As promessas que você fez para ela de se separar de mim não significam nada? As mentiras que você contou, os cultos que você pregou sobre fidelidade enquanto traía sua esposa, isso tudo não significa nada? O silêncio que se seguiu foi pesado, quebrado apenas pelos soluços de Carmen. As outras mulheres estavam paralisadas, observando a cena com uma mistura de choque e satisfação, vendo o grande pastor Hermínio ser reduzido a um homem pequeno e patético, suas mentiras expostas, sua hipocrisia revelada. Era um momento de justiça, não a justiça dos tribunais ou das leis, mas a justiça mais antiga e poderosa, a justiça das mulheres que foram enganadas e decidiram não aceitar mais. Você tem 2 opções, eu disse, minha voz agora fria e calculada. Primeira opção, você renuncia ao pastorado da igreja essa semana. Inventa qualquer desculpa que quiser. Problemas de saúde, chamado para outro ministério, o que for. Divide comigo tudo que construímos nesses 30 anos de forma justa e sem enrolação. A casa, as economias, os investimentos, tudo meio a meio. E então você some da minha vida e eu da sua, cada um segue seu caminho. Segunda opção, eu conto para a igreja inteira exatamente o que aconteceu aqui. Mostro todas as provas que tenho dos últimos meses. Exponho você publicamente como o hipócrita e mentiroso que é. E você perde não só o casamento, mas também a reputação, o respeito, tudo que levou anos para construir. Hermínio me olhava como se estivesse vendo uma estranha. Talvez estivesse porque a Noelle submissa e silenciosa que ele conhecia tinha morrido naquele quarto de hotel. Você planejou tudo isso, ele disse lentamente, a compreensão chegando aos poucos. O vídeo no congresso, as irmãs sempre presentes nos ensaios, você estar aqui hoje, você sabia há quanto tempo? Sorri, mas era um sorriso sem alegria, sem calor. Há tempo suficiente, Hermínio. Tempo suficiente para juntar provas, para garantir minha segurança financeira, para construir uma rede de apoio. Você me subestimou, achou que eu era boba demais, submissa demais, apaixonada demais para perceber. Mas eu percebi tudo, anotei tudo, planejei tudo. Ele passou a mão pelo rosto, a realidade da situação finalmente penetrando na cabeça dele. E se eu escolher a primeira opção? Se eu renunciar e dividir tudo? Então você mantém sua reputação relativamente intacta, eu respondi. As pessoas vão estranhar sua saída repentina, vão especular, mas não terão certeza de nada. Você pode recomeçar em outro lugar, até com ela se quiser, eu não me importo. Mas você me dá o que é meu por direito depois de 30 anos de dedicação. Se você escolher a segunda opção, se recusar a sair de forma pacífica, eu prometo que vou destruir tudo que você construiu. Cada membro da igreja vai saber, cada pastor da região vai saber, suas filhas vão saber os detalhes nojentos do que o pai fez. Vi o medo nos olhos dele, o medo de perder tudo, de ser exposto, de cair do pedestal onde tinha se colocado por tantos anos. Carmen continuava na cama, agora em silêncio, percebendo que não tinha nenhum papel naquele confronto, que era apenas um instrumento na destruição de um casamento, uma peça descartável no jogo que Hermínio tinha escolhido jogar. Quanto tempo eu tenho para decidir? Hermínio perguntou, a voz saindo pequena e derrotada. Até domingo, eu respondi. Você vai pregar seu último sermão no domingo,
e na segunda-feira vai anunciar sua renúncia. Ou não vai, e na segunda-feira eu conto tudo. Saímos do quarto em silêncio, deixando os dois traidores para trás. Descemos as escadas, atravessamos o saguão do hotel onde alguns hóspedes nos olhavam com curiosidade, saímos para o calor escaldante da tarde de Cuiabá. Só quando estávamos longe, numa praça a algumas quadras dali, foi que eu desabei. Comecei a chorar, toda a raiva e dor que tinha segurado durante meses, finalmente encontrando saída. As mulheres me abraçaram, me consolaram, disseram que eu tinha sido forte, que tinha feito a coisa certa, que Hermínio tinha o que merecia. Mas nada daquilo aliviava a dor de 30 anos de vida sendo jogados no lixo, de um amor que eu pensava ser eterno, se revelando uma mentira. Passei os dias seguintes numa névoa de dor e preparação. Hermínio voltou para casa naquela noite, tentou conversar comigo, mas eu disse que não tinha nada para discutir até que ele tomasse sua decisão. Ele dormiu no quarto de hóspedes, e era estranho ter aquela pessoa que tinha sido meu companheiro por 3 décadas agora sendo um estranho na mesma casa. Continuei com minhas atividades normais na igreja, visitei os doentes, coordenei as reuniões, sorri e cumprimentei as pessoas, mantendo a fachada de normalidade enquanto por dentro era um furacão de emoções contraditórias. Raiva, tristeza, alívio, medo do futuro, tudo misturado numa confusão que me deixava acordada noite após noite, olhando para o teto e me perguntando como tinha chegado àquele ponto, como o casamento que eu achava ser sólido tinha se revelado tão frágil, construído sobre mentiras e aparências. Carmen desapareceu da igreja logo após o confronto no hotel. Ninguém a viu mais. Ela simplesmente pegou suas coisas e sumiu sem deixar rastro. Algumas pessoas perguntaram por ela. Estranharam a ausência repentina, mas eu apenas dizia que ela tinha decidido mudar de cidade, que tinha conseguido uma oportunidade em outro lugar e tinha ido embora de forma apressada. As irmãs que estavam comigo naquele dia no hotel mantiveram o combinado de não comentar nada, deixando que os acontecimentos seguissem seu curso natural sem interferência externa. Era importante que parecesse que tudo estava acontecendo de forma orgânica, sem escândalo, sem drama desnecessário. Hermínio estava visivelmente abalado durante aquela semana. Via-o várias vezes parado em frente à janela, olhando para o nada, perdido em pensamentos que eu só podia imaginar. Ele estava pesando suas opções, calculando as consequências de cada escolha, tentando encontrar uma saída que minimizasse seus prejuízos. Parte de mim sentia pena dele, daquele homem que tinha sido meu companheiro por tanto tempo, que tinha construído uma vida inteira baseada em princípios que ele mesmo não conseguia seguir. Mas a parte maior de mim, a parte que tinha sido traída e humilhada, não sentia absolutamente nada além de uma satisfação fria ao vê-lo sofrer com as consequências de suas escolhas. Na quinta-feira daquela semana, ele finalmente veio falar comigo. Sentamos na sala de estar, cada um numa ponta do sofá, com metros de distância física que representavam o abismo emocional que se tinha aberto entre nós. Ele começou a falar, e pela primeira vez em muito tempo eu o vi ser genuinamente honesto, sem máscaras, sem a performance do pastor perfeito. Disse que tinha se sentido velho, que a chegada dos 50 anos tinha mexido com ele de formas que não esperava, que quando Carmen apareceu com toda aquela juventude e admiração, ele se sentiu vivo de novo, desejado de novo, importante de novo. Explicou que no começo foi só uma atração, um flerte inocente que ele disse para si mesmo que estava sob controle. Mas depois veio a primeira vez que ficaram sozinhos até tarde no escritório da igreja, e ela chorou nos braços dele, contando sobre o casamento abusivo. E ele a consolou, e antes que percebessem, estavam se beijando. Hermínio disse que depois daquele primeiro beijo tentou se afastar, que orou, que pediu perdão a Deus, que prometeu a si mesmo que nunca mais aconteceria. Mas Carmen continuou procurando momentos a sós com ele. Continuou chorando, continuou precisando de consolo, e a cada encontro a resistência dele ficava mais fraca, até que não havia mais resistência nenhuma. O caso foi se desenvolvendo aos poucos, disse ele. Encontros roubados aqui e ali,
Conversas longas por telefone quando eu estava dormindo, mensagens apagadas, mentiras que foram ficando cada vez mais elaboradas. Quando finalmente consumaram o relacionamento, no hotel que se tornaria ponto de encontro regular, Hermínio disse que sentiu uma culpa avassaladora, mas ao mesmo tempo uma excitação que não sentia há anos. Era errado, ele sabia que era errado, mas era como uma droga que ele não conseguia largar. Carmen o fazia sentir jovem, poderoso, desejável, coisas que ele achava ter perdido com os anos. Enquanto ele falava, eu o observava tentando entender como aquele homem tinha se tornado um estranho para mim. Onde estava o Hermínio que tinha me pedido em casamento aos 22 anos, que tinha prometido me amar na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte nos separasse? Onde estava o homem que segurou minha mão durante os partos das nossas 3 filhas, que construiu nossa primeira casa tijolo por tijolo, que acordava de madrugada para cuidar das meninas quando estavam doentes? Esse homem sentado à minha frente, esse homem fraco que tinha jogado tudo fora por alguns momentos de prazer proibido, era alguém que eu não reconhecia, alguém que talvez nunca tivesse realmente conhecido. Quando ele terminou sua confissão, ficamos em silêncio por um longo tempo. Então perguntei a única coisa que realmente importava. Você vai escolher qual opção? Ele respirou fundo, passou as mãos pelo rosto e respondeu com uma voz cansada e derrotada. Vou renunciar ao pastorado. Vou anunciar no domingo que sinto que Deus está me chamando para um tempo de descanso e renovação espiritual, que preciso cuidar da minha saúde e passar mais tempo com a família. Vou dividir tudo com você meio a meio, como você pediu. E depois vou embora, para outro estado, talvez para o sul onde tenho uns primos, começar de novo longe daqui. Assenti com a cabeça, sentindo um misto de alívio e tristeza. Alívio porque não teria que expor publicamente todos os detalhes sórdidos da traição, porque poderia manter alguma dignidade no meio daquela bagunça. Tristeza porque significava o fim definitivo, o reconhecimento oficial de que 30 anos de casamento tinham acabado, que a família que construímos estava desfeita, que nossas filhas teriam que lidar com a separação dos pais. E Carmen? Perguntei, porque precisava saber. Ele balançou a cabeça. Acabou. Eu disse para ela que foi um erro, que não posso deixar minha vida, minha família, por uma ilusão. Ela não aceitou bem. Disse que eu tinha prometido coisas, que tinha feito ela acreditar que construiríamos um futuro juntos. Mas eu disse que não posso, que não vou. Não sei se acreditei completamente nele naquele momento, mas também não importava mais. O relacionamento dele com Carmen era problema dele agora, não mais meu. Eu estava escolhendo me libertar daquela situação, escolhendo recomeçar minha própria vida sem carregar o peso das traições dele nas costas. Estava escolhendo pela primeira vez em 3 décadas colocar minhas necessidades em primeiro lugar, cuidar da minha dor, da minha dignidade, do meu futuro. E isso era ao mesmo tempo aterrorizante e libertador. O domingo chegou carregado de uma tensão que podia ser sentida no ar da igreja. As pessoas percebiam que algo estava diferente. Havia um clima estranho, olhares curiosos, sussurros nos cantos. Hermínio subiu ao púlpito com uma expressão grave, e eu estava sentada na primeira fileira como sempre, mas dessa vez não era a esposa apoiadora e sorridente, era simplesmente uma mulher observando o fim de uma era. Ele pregou sobre temporadas na vida, sobre saber quando Deus está chamando para algo novo, sobre a importância de ouvir a voz divina, mesmo quando ela nos leva para lugares desconhecidos e assustadores. No final do culto, ele fez o anúncio que mudaria tudo. Disse que depois de muita oração e reflexão, sentia que Deus estava o chamando para um tempo sabático, um período de descanso e renovação espiritual. Que nos últimos anos tinha se dedicado tanto ao ministério que tinha negligenciado sua própria saúde espiritual e física, e que precisava dar um passo para trás, antes que fosse tarde demais. Explicou que estava renunciando ao pastorado efetivamente a partir daquele momento, que a diretoria da igreja já estava ciente e trabalhando para encontrar um substituto, que ele tinha completa confiança de que Deus continuaria abençoando aquela congregação, mesmo em sua ausência.
A igreja ficou em choque silencioso. Ninguém esperava aquilo. O pastor Hermínio era uma instituição naquela comunidade. Tinha estado ali por mais de 20 anos. Era impossível imaginar a igreja sem ele. As pessoas começaram a chorar. Algumas tentaram protestar, dizendo que ele não podia sair, que a igreja precisava dele, que com certeza havia outra solução. Mas Hermínio foi firme, disse que a decisão estava tomada, que era irreversível, que pedia o apoio e as orações de todos naquele momento difícil. Olhou para mim uma vez durante todo o discurso, um olhar carregado de tristeza e arrependimento, e eu apenas segurei seu olhar sem expressão, sem dar a ele o conforto que talvez estivesse buscando. Depois do culto, houve um tumulto. Pessoas querendo falar com Hermínio, querendo entender o que realmente estava acontecendo, oferecendo ajuda, fazendo perguntas. Ele repetiu a mesma história várias vezes. Esgotamento, necessidade de renovação espiritual, chamado divino para algo novo. Alguns aceitaram, outros ficaram desconfiados, especialmente quando notaram que ele evitava falar sobre detalhes específicos, que não conseguia olhar diretamente nos olhos das pessoas quando explicava seus motivos. As irmãs que estavam comigo no hotel mantinham expressões neutras, não confirmando nem negando nada, apenas oferecendo apoio silencioso quando alguém questionava a repentina decisão do pastor. Nos dias seguintes, começou o processo doloroso de desmantelar uma vida compartilhada de 30 anos. Hermínio contratou um advogado, eu contratei outro, e começamos a dividir tudo o que tínhamos construído juntos. A casa seria vendida e o dinheiro dividido meio a meio. As economias foram separadas, os investimentos liquidados e repartidos. Havia uma frieza burocrática em todo o processo que contrastava drasticamente com a intensidade emocional que eu sentia cada vez que tinha que assinar um documento, cada vez que tinha que concordar com mais um pedaço da minha vida sendo oficialmente desmontado. As nossas 3 filhas ficaram devastadas com a notícia da separação. Elas já eram adultas, cada uma com sua própria vida estabelecida, mas mesmo assim a separação dos pais as atingiu profundamente. A mais velha, Leonor, tinha 30 anos e 2 filhos pequenos, morava em Goiânia com o marido. Quando contamos para ela, ela chorou copiosamente, dizendo que sempre tinha nos visto como o casal perfeito, o exemplo de casamento que ela queria ter. A do meio, Palmira, tinha 28 anos e estava noiva, planejando casar no final do ano. Ela ficou furiosa, especialmente com o pai, dizendo que como ele podia fazer aquilo, como podia destruir a família justamente quando ela estava construindo a sua própria. A mais nova, Edith, tinha 25 anos e ainda estava na faculdade. Ela ficou quieta quando contamos, absorvendo a notícia em silêncio, e só depois de alguns dias veio conversar comigo, perguntando se eu estava bem, se havia algo que ela podia fazer. Decidi não contar os detalhes da traição para as meninas. Disse apenas que eu e o pai tínhamos crescido em direções diferentes, que o amor tinha acabado, que às vezes casamentos chegam ao fim e não há culpados específicos, apenas 2 pessoas que não conseguem mais caminhar juntas. Hermínio pareceu aliviado com minha decisão de poupá-las dos detalhes sórdidos, mas eu não fiz aquilo por ele. Fiz pelas nossas filhas, porque não queria que a imagem que tinham do pai fosse completamente destruída. Não queria que carregassem o peso de saber que ele tinha traído a mãe delas de forma tão calculada e prolongada. Já era suficientemente doloroso lidar com a separação sem adicionar a humilhação da infidelidade à mistura. A igreja passou por um período de turbulência nos meses seguintes. Um pastor interino foi trazido, um homem mais velho de uma cidade vizinha, enquanto a congregação procurava por um substituto permanente. Muitas pessoas saíram, desconfortáveis com as mudanças, desconfiadas das circunstâncias que levaram à saída repentina de Hermínio. Outras permaneceram, determinadas a manter a comunidade que tinham ajudado a construir. Eu continuei frequentando a igreja, continuei com meus ministérios, mas agora havia um peso diferente, olhares de pena das pessoas, perguntas mal disfarçadas sobre como eu estava lidando com tudo. Foi difícil, não vou mentir. Havia dias em que eu acordava e tinha esquecido momentaneamente que Hermínio não estava mais lá,
E então a realidade voltava como um soco no estômago. Havia noites em que eu chorava sozinha na cama, que tinha compartilhado com ele por tantos anos, sentindo a ausência dele como um buraco físico no meu peito. Mas também havia momentos de uma liberdade estranha e nova. Momentos em que eu percebia que não precisava mais me preocupar em agradar ninguém além de mim mesma, que não precisava mais viver na sombra de alguém, sendo apenas a esposa do pastor, em vez de ser Noelle, com identidade própria. Hermínio mudou-se para Porto Alegre no final de novembro de 2002. Não houve despedidas dramáticas, apenas um telefonema rápido me avisando que estava partindo, que os documentos finais da separação seriam enviados pelo correio para eu assinar. Não perguntei se Carmen tinha ido com ele. Não me importava mais. Ele estava saindo da minha vida e levando consigo toda a dor e humilhação que tinha causado. A casa foi vendida em dezembro, e com a minha parte do dinheiro consegui comprar um apartamento pequeno, mas confortável, perto do centro de Cuiabá. Um lugar só meu onde poderia recomeçar sem carregar as memórias de 30 anos de casamento. O primeiro Natal sozinha foi particularmente difícil. As meninas tentaram me animar. Cada uma me convidou para passar as festas com suas famílias, mas eu recusei todas. Precisava enfrentar aquela solidão de frente, precisava aprender a estar comigo mesma, sem a muleta de relacionamentos ou obrigações sociais. Passei o Natal no meu apartamento novo, comi uma ceia simples, assisti à missa do galo na televisão e chorei. Chorei por tudo que tinha perdido, por tudo que nunca seria novamente, por todos os natais futuros que seriam diferentes do que eu tinha imaginado. Mas quando terminei de chorar, quando limpei as lágrimas e olhei ao redor do meu espaço novo, senti também uma pontinha de esperança, pequena mas persistente, de que talvez pudesse construir algo novo daquelas ruínas. O ano de 2003 começou com uma sensação de recomeço, de página virada, de possibilidades desconhecidas. Completei 51 anos em janeiro, e pela primeira vez em décadas não houve celebração familiar grande, não houve bolo feito por Hermínio, não houve festa surpresa organizada pela igreja. Foi um aniversário quieto, apenas eu e algumas amigas íntimas tomando café na minha sala pequena. Mas havia algo de genuíno naquilo, algo de verdadeiro que tinha faltado em muitos dos aniversários anteriores, quando eu fingia estar feliz, enquanto por dentro me sentia invisível. Comecei a trabalhar fora de casa pela primeira vez em décadas. Não era necessário financeiramente, o dinheiro da venda da casa e da divisão dos bens garantia meu sustento, mas eu precisava de um propósito, de uma rotina que não girasse em torno da igreja e das obrigações de esposa pastoral. Consegui um emprego numa pequena loja de tecidos no centro da cidade, um trabalho simples de atendimento ao público que me permitia conversar com pessoas diferentes, aprender coisas novas, ter uma identidade profissional separada da minha identidade religiosa. A dona da loja, Dalva, era uma senhora viúva de 60 e poucos anos que se tornou uma amiga verdadeira, alguém que tinha passado por suas próprias perdas e entendia a necessidade de reconstrução sem julgamentos ou perguntas invasivas. Na igreja, as coisas foram se normalizando aos poucos. Um novo pastor foi escolhido em março, um homem jovem de 35 anos, casado e com 2 filhos pequenos, cheio de energia e ideias novas. Ele trouxe uma abordagem diferente do ministério, menos focada na figura central do pastor e mais na participação ativa de toda a congregação. Algumas das tradições antigas foram mantidas, outras foram mudadas e a igreja foi lentamente se transformando em algo novo, algo que não carregava mais as marcas do pastorado de Hermínio. Eu mesma fui mudando também, de formas que nem sempre percebia no momento, mas que se tornavam óbvias quando olhava para trás. Parei de me vestir sempre de forma conservadora e comportada. Comecei a usar cores mais vivas, cortes de cabelo diferentes, experimentar com maquiagem de formas que nunca tinha ousado antes. Não era uma transformação radical. Eu ainda era basicamente a mesma pessoa, mas havia uma leveza nova, uma liberdade de ser quem eu queria ser, sem me preocupar constantemente com o que as pessoas da igreja diriam, com se estava sendo uma primeira-dama adequada,
como se estava representando bem o ministério do meu marido. Em abril de 2003, recebi uma ligação inesperada. Era uma mulher que se identificou como Benedita. Disse que tinha conseguido meu número através de uma amiga em comum e que precisava urgentemente falar comigo. Marcamos de nos encontrar num café no centro da cidade e quando cheguei lá, encontrei uma mulher de uns 45 anos, bem vestida, com uma expressão ao mesmo tempo determinada e assustada. Ela foi direta ao ponto, sem rodeios. Eu sou casada há 22 anos com o pastor Geraldo, da Igreja Batista do bairro Alvorada. Descobri há 2 semanas que ele está tendo um caso com a secretária da igreja, uma moça de 20 e poucos anos. Eu não sei o que fazer, não sei em quem confiar, mas ouvi falar da sua história, de como você lidou com a situação do pastor Hermínio, e pensei que talvez você pudesse me aconselhar. Sentei-me mais ereta na cadeira, processando aquela informação. Minha história tinha se espalhado. Apesar de todos os esforços para manter as coisas discretas, as pessoas sabiam, ou pelo menos suspeitavam, do que tinha realmente acontecido com meu casamento. Parte de mim ficou incomodada com isso, com a ideia de que minha dor privada tinha se tornado conhecimento público. Mas outra parte, a parte que tinha crescido através daquela experiência terrível, sentiu uma responsabilidade de ajudar aquela mulher que estava claramente passando pelo mesmo inferno que eu tinha passado. Passei as próximas 2 horas conversando com Benedita, contando minha história completa, todos os detalhes que tinha escondido de quase todos, as suspeitas, a confirmação, o confronto, a separação. Ela chorou enquanto ouvia, reconhecendo naquela narrativa elementos da sua própria situação, vendo refletida nas minhas palavras a dor que estava sentindo. Quando terminei, ela me olhou com uma mistura de gratidão e desespero. "Como você conseguiu?" ela perguntou. "Como você teve força para enfrentar tudo isso, para se levantar e recomeçar? Eu tinha 50 anos quando tudo aconteceu. Pensei que minha vida tinha acabado, que era velha demais para começar de novo." Olhei para ela, para aquela mulher que estava onde eu estive 1 ano atrás, e disse a verdade. "Você vai ter força porque não tem escolha. Vai ter força porque a alternativa é ficar num casamento baseado em mentiras, sendo traída e humilhada, perdendo mais pedaços de você mesma a cada dia que passa. Vai ter força porque, no fundo, você já é mais forte do que pensa, já sobreviveu a coisas que achava que não conseguiria, já passou por situações que pareciam impossíveis. E vai ter força porque, quando finalmente tomar a decisão de se libertar, vai descobrir que há vida depois da traição, que há possibilidade de felicidade mesmo depois que tudo parece ter desmoronado." Benedita segurou minha mão através da mesa do café, os olhos ainda cheios de lágrimas, mas com uma determinação nova brilhando neles. "Ajude-me", ela disse simplesmente. "Me ensine como fazer o que você fez." E assim começou algo que eu nunca tinha imaginado, uma espécie de mentoria informal para mulheres em situações semelhantes. Benedita foi a primeira, mas não foi a última. Através dela, através das amigas que estavam comigo no hotel naquele dia, através da rede invisível, mas poderosa de mulheres de igreja que se comunicam e se apoiam, minha história continuou se espalhando. E com ela veio pedidos de ajuda. Ao longo de 2003 e 2004, conversei com pelo menos 1 dúzia de mulheres em situações parecidas. Mulheres casadas com pastores, com diáconos, com líderes de louvor, com homens que pregavam santidade aos domingos, mas viviam hipocrisia durante a semana. Mulheres que tinham dedicado suas vidas aos ministérios dos maridos, que tinham se anulado em nome da obra de Deus, que agora descobriam que tinham sido traídas, enganadas, usadas. Cada história era única nos detalhes, mas assustadoramente similar no essencial. O padrão de manipulação, as justificativas espirituais para comportamentos abusivos, o silenciamento das vítimas em nome de proteger a reputação da igreja. Eu não tinha treinamento formal para aquilo. Não era terapeuta nem conselheira profissional. Mas tinha algo que talvez fosse mais valioso, tinha experiência vivida, tinha passado pelo fogo e sobrevivido, tinha cometido erros e aprendido com eles.
Podia olhar nos olhos daquelas mulheres e dizer com completa honestidade: eu entendo, eu passei por isso, eu sei como dói, e estou aqui do outro lado para te dizer que é possível sobreviver. Não cobrava nada por essas conversas. Não queria transformar minha dor em lucro, apenas queria ajudar. Queria que outras mulheres não se sentissem tão sozinhas quanto eu me senti durante aqueles meses terríveis de 2002. Algumas das mulheres que conversei comigo escolheram sair dos casamentos. Outras decidiram tentar salvar o relacionamento, cada uma fazendo a escolha que sentia ser certa para sua situação específica. Eu nunca julguei, nunca disse que havia uma única forma correta de lidar com traição. Apenas oferecia minha perspectiva, compartilhava o que tinha funcionado e o que não tinha funcionado para mim, e deixava que elas tomassem suas próprias decisões. O importante era que elas soubessem que tinham opções, que não estavam presas, que havia vida e possibilidade mesmo fora dos casamentos que pareciam ser sua única identidade. Enquanto isso, minha própria vida continuava sua transformação lenta, mas constante. Fiz amizades novas fora do círculo da igreja. Mulheres que conheci no trabalho, vizinhas do prédio, pessoas que não me conheciam como a ex-esposa do pastor Hermínio, mas simplesmente como Noelle. Foi libertador poder ser vista sem aquele rótulo definidor, poder ter conversas sobre assuntos triviais sem que tudo voltasse sempre para a igreja e ministério. Descobri que gostava de artesanato, comecei a fazer trabalhos em crochê e bordado que vendia em feiras locais. Não pelo dinheiro, mas pelo prazer de criar algo com minhas próprias mãos, de ter um hobby que era só meu, que não tinha nada a ver com obrigações religiosas ou familiares. Em 2004, 2 anos após a separação, recebi os papéis finais do divórcio. Foi estranho segurar aqueles documentos, ver em letras oficiais e carimbos legais o fim definitivo de um casamento que tinha durado 3 décadas. Parte de mim esperava sentir uma dor aguda naquele momento, uma sensação de perda irreparável. Mas o que senti foi principalmente alívio, um fechamento necessário, a oficialização de algo que já tinha terminado emocionalmente há muito tempo. Assinei os papéis sem hesitação, devolvi tudo pelo correio e me permiti finalmente, definitivamente, seguir em frente sem o peso do que tinha sido. Não tive mais notícias de Hermínio depois disso. Ouvi através de conhecidos em comum que ele tinha se estabelecido em Porto Alegre, que estava trabalhando numa empresa secular e não mais no ministério pastoral, que aparentemente tinha se casado de novo, embora não consegui confirmar com quem. Carmen também tinha desaparecido completamente do meu radar. Não sabia se ela e Hermínio tinham ficado juntos ou se aquilo tinha realmente terminado, como ele disse. Honestamente, não me importava mais. Aquelas pessoas que tinham ocupado tanto espaço na minha vida e nos meus pensamentos durante 2002 agora eram apenas sombras distantes, fantasmas de um passado que eu estava ativamente escolhendo deixar para trás. Minhas filhas foram se ajustando à nova realidade familiar. Palmira casou-se no final de 2003 e eu estava lá, radiante e orgulhosa, vendo minha filha começar sua própria jornada matrimonial com esperança de que seria diferente, melhor, mais honesta que a minha tinha sido. Hermínio também estava lá, vindo especialmente de Porto Alegre para a cerimônia, e foi estranhíssimo estar no mesmo ambiente que ele depois de mais de 1 ano sem nos vermos. Ele estava diferente, mais magro, com mais cabelos brancos, parecendo mais velho do que os 2 anos que tinham passado justificariam. Conversamos brevemente e educadamente, como estranhos cordiais que compartilham uma história, mas não um presente. E depois, cada um seguiu para seu lado da igreja, mantendo uma distância cuidadosa e respeitosa. Em 2005, completei 53 anos e me dei de presente uma viagem sozinha. Sempre tinha querido conhecer o Nordeste, as praias, a cultura, a comida, mas nunca tinha tido oportunidade porque Hermínio não gostava de viajar para lazer. Sempre dizia que férias eram desperdício de tempo e dinheiro quando havia tanto trabalho a ser feito na igreja. Então juntei dinheiro durante meses, planejei cuidadosamente e fui para Natal passar 2 semanas em dezembro. Foi a primeira vez na vida que viajei completamente sozinha, sem marido, sem filhas, sem grupo da igreja,
apenas eu e minha mochila e um mapa turístico. Aquelas 2 semanas foram transformadoras de uma forma que não esperava. Pela primeira vez em mais de 3 décadas, não tinha que responder a ninguém, não tinha que coordenar horários com mais ninguém, não tinha que fazer concessões sobre o que ver ou onde comer ou quanto tempo passar em cada lugar. Se eu queria acordar às 5 da manhã para ver o nascer do sol na praia, eu acordava. Se eu queria passar a tarde inteira num museu, eu passava. Se eu queria jantar sozinha num restaurante lendo um livro, eu jantava. Foi uma liberdade tão intensa que às vezes me assustava, me fazia questionar por que tinha vivido tantos anos sem ela. Durante aquela viagem, sentada numa noite numa praia deserta em Pipa, observando as estrelas e ouvindo o som das ondas, tive uma revelação profunda. Percebi que por 30 anos tinha vivido minha vida através de outra pessoa. Tinha definido meu valor pelo sucesso do ministério de Hermínio. Tinha medido minha felicidade pela estabilidade do nosso casamento. Tinha visto meu propósito apenas através do serviço aos outros. E quando tudo aquilo desmoronou, quando o casamento acabou e o ministério terminou, eu achei que não sobraria nada de mim. Mas estava errada. Havia sobrado eu, Noelle, uma mulher de 53 anos, redescobrindo quem era além dos rótulos e papéis que tinha usado a vida inteira. Voltei daquela viagem transformada, com uma clareza nova sobre o que queria para o resto da minha vida. Queria continuar ajudando outras mulheres, mas de forma mais estruturada, mais intencional. Queria viajar mais, conhecer lugares novos, ter experiências que tinha adiado durante décadas. Queria aprofundar amizades genuínas, construir uma comunidade baseada em conexões verdadeiras e não apenas em obrigações religiosas. Queria aprender coisas novas, desenvolver habilidades que sempre tinha curiosidade, mas nunca tinha tempo de explorar. Queria, simplesmente, viver plenamente os anos que me restavam, sem as correntes da obrigação e da submissão que tinha carregado por tanto tempo. Em 2006, aconteceu algo que testou toda a cura que eu achava ter alcançado. Estava no supermercado num sábado de manhã, fazendo minhas compras semanais, quando virei numa esquina do corredor e dei de cara com Hermínio. Ele também estava fazendo compras, acompanhado de uma mulher que eu não reconheci imediatamente. Nossos olhos se encontraram e por um momento ficamos paralisados, nenhum de nós sabendo exatamente como reagir. Então, antes que eu pudesse decidir se devia cumprimentar ou simplesmente seguir em frente, a mulher ao lado dele se virou e eu reconheci aquele rosto mesmo 4 anos mais velho. Era Carmen. Senti como se tivessem jogado um balde de água gelada em mim. Então eles ficaram juntos, então as promessas que ele tinha feito a ela não eram completamente vazias. Então ela tinha conseguido o que queria, o pastor respeitável deixando tudo para ficar com ela. Hermínio pareceu mortificado. Começou a gaguejar algo sobre ter voltado a Cuiabá temporariamente para resolver uns assuntos que não esperava me encontrar. Que eu o cortei. Levantei a mão num gesto que dizia que não queria ouvir explicações e disse simplesmente: "Não precisa explicar nada, Hermínio. Sua vida não é mais minha preocupação." E virei meu carrinho e me afastei, deixando os dois para trás sem olhar para trás. Minhas mãos tremiam enquanto continuava pegando os itens da minha lista de compras, o coração batendo acelerado, a respiração curta. Mas não era a dor aguda e devastadora que eu teria sentido anos atrás. Era mais um desconforto, como tocar numa ferida antiga que já cicatrizou, mas ainda fica sensível quando pressionada. Terminei minhas compras rapidamente, paguei e saí do supermercado. E só quando estava no carro, com as portas trancadas e as compras no banco de trás, foi que deixei as lágrimas caírem. Chorei, mas não por ele, não por eles, não pelo casamento que tinha perdido. Chorei pelo tempo que tinha desperdiçado, pelos anos que tinha dado a alguém que não merecia, pela Noelle de 50 anos que tinha descoberto da pior forma possível que o amor da sua vida era uma mentira. Mas quando as lágrimas secaram e limpei o rosto no espelho do carro, vi uma mulher diferente me encarando de volta. Uma mulher mais velha, sim, com mais rugas ao redor dos olhos, mas também uma mulher mais forte, mais sábia,
mais completa do que aquela primeira dama de igreja que fingia sorrisos e engolia humilhações. Dirigi para casa e liguei para Iracema. Contei sobre o encontro no supermercado. Ela ouviu em silêncio e então disse algo que nunca esquecerei. Noelle, você percebe o quanto cresceu? Há 4 anos você teria entrado em pânico com essa situação, teria se sentido menos que ela, teria questionado seu próprio valor. Hoje você simplesmente se afastou com dignidade e seguiu sua vida. Isso é vitória, minha querida. Isso é cura de verdade. Nos anos seguintes, continuei construindo minha vida nova. Criei uma rotina que me trazia paz, trabalhando na loja de tecidos, encontrando-me regularmente com as amigas que se tornaram minha verdadeira família escolhida, conversando com mulheres que precisavam de apoio em situações de traição e abuso. Meu apartamento pequeno se tornou um lar de verdade, cheio de plantas que eu cultivava com cuidado, de trabalhos de artesanato que decoravam as paredes, de fotos das minhas filhas e netos que começaram a chegar, preenchendo minha vida com uma alegria nova e pura. Em 2008, aos 56 anos, tomei uma decisão que surpreendeu a muitos, inclusive a mim mesma. Decidi deixar a igreja onde tinha passado tantos anos, não por amargura ou raiva, mas simplesmente porque percebi que continuava ali mais por hábito e obrigação do que por genuína conexão espiritual. Encontrei uma congregação menor, mais intimista, onde ninguém me conhecia como a ex-esposa do pastor Hermínio, onde podia simplesmente ser mais uma irmã na fé, sem expectativas, sem história pesada nas costas. Foi libertador começar de novo num lugar onde meu passado não me definia. Minhas filhas prosperaram em suas próprias vidas. Leonor teve mais 2 filhos. Construiu um casamento sólido baseado em comunicação honesta, algo que ela disse ter aprendido vendo o que não fazer através do casamento dos pais. Palmira se tornou professora, dedicada e apaixonada pelo que fazia, também construindo uma parceria verdadeira com seu marido. Edith terminou a faculdade, começou a trabalhar numa empresa de contabilidade, eventualmente se casou com um homem gentil que a tratava com respeito e carinho. Ver minhas filhas construindo vidas melhores que a minha tinha sido era uma fonte de orgulho imenso, a prova de que os ciclos podem ser quebrados, que filhas de casamentos destrozados não estão condenadas a repetir os erros dos pais. Com o passar dos anos, a história de Hermínio e Carmen chegou até mim em fragmentos através de conhecidos em comum. Aparentemente, o relacionamento deles não sobreviveu muito tempo à realidade do dia a dia. A paixão que parecia tão intensa e inevitável se revelou insustentável quando removida do contexto da proibição e do segredo. Eles se separaram em 2007, menos de 5 anos depois de terem destruído um casamento de 3 décadas por aquele relacionamento. Hermínio continuou em Porto Alegre, trabalhando em empregos sem grande destaque, nunca mais voltando ao ministério pastoral. Carmen voltou para Cuiabá, mas nunca mais pisou numa igreja evangélica, pelo menos não que eu soubesse. Não senti satisfação ao ouvir sobre o fracasso do relacionamento deles. Já tinha passado do ponto de querer vingança ou validação. O que eles fizeram foi terrível, a forma como me trataram foi imperdoável, mas carregar raiva e ressentimento era como beber veneno esperando que a outra pessoa morresse. Eu tinha escolhido me libertar não apenas deles, mas também da amargura que ameaçava me consumir. Perdoar não significava esquecer ou dizer que o que fizeram estava certo. Significava simplesmente soltar o peso que estava me impedindo de voar. Em 2010, algo inesperado aconteceu. Recebi uma carta de Hermínio. Era longa, escrita à mão numa letra que eu não via há anos, mas que ainda reconheci imediatamente. Ele escrevia pedindo perdão, dizendo que tinha passado os últimos anos em terapia trabalhando seus problemas, tentando entender como tinha se tornado aquela pessoa que traiu e mentiu e destruiu uma família. Explicava que não estava pedindo para voltarmos, que entendia que aquele capítulo estava definitivamente fechado, mas que precisava me pedir desculpas de forma adequada, reconhecendo plenamente o dano que tinha causado. A carta era surpreendentemente honesta.
sem as desculpas e justificativas que ele tinha usado no passado. Ele assumia responsabilidade total por suas escolhas, reconhecia que tinha usado a igreja e o ministério como escudo para comportamentos abusivos, que tinha manipulado e mentido e traído não apenas a mim, mas a centenas de pessoas que confiavam nele. Dizia que não esperava meu perdão, que entendia se eu simplesmente jogasse a carta fora, mas que escrever aquilo era parte do seu processo de fazer as pazes com o passado e tentar ser uma pessoa melhor no futuro. Li a carta várias vezes, sentindo uma mistura complexa de emoções. Raiva pelos anos perdidos, tristeza pelo que poderia ter sido, mas também uma espécie de paz fria ao ver que ele finalmente entendia o peso das suas ações. Não respondi à carta imediatamente. Guardei-a numa gaveta e continuei minha vida, deixando que as palavras dele se assentassem, processando-as no meu próprio tempo. Meses depois, escrevi uma resposta breve. Disse que reconhecia a coragem que tinha levado para ele escrever aquela carta, que apreciava o pedido de desculpas, mesmo que não apagasse o passado, e que o perdoava não por ele, mas por mim mesma, porque continuar carregando aquele peso não servia mais ao meu propósito de vida. Os anos continuaram passando e eu continuei envelhecendo, mas era um envelhecimento diferente do que imaginava quando era mais jovem. Não era um processo de perder gradualmente vitalidade e relevância, era mais como um desabrochar lento, uma revelação progressiva de quem eu realmente era quando removia todas as camadas de expectativas e obrigações. Aos 60 anos, viajei sozinha para a Argentina. Aos 62, comecei a aprender inglês numa escola comunitária. Aos 65, adotei um cachorro, uma vira-lata caramelo que encontrei na rua e que se tornou minha companheira constante. As mulheres que conversei comigo ao longo dos anos formaram uma rede informal, mas poderosa de apoio mútuo. Não criamos nenhuma organização formal, nenhuma instituição oficial. Apenas um grupo de amigas que se encontravam regularmente, que se apoiavam em momentos difíceis, que celebravam vitórias juntas. Algumas eram mulheres que tinham saído de casamentos abusivos, outras tinham escolhido ficar e trabalhar na reconstrução dos relacionamentos, mas todas compartilhavam a experiência de terem enfrentado traição e terem sobrevivido. Éramos uma comunidade de sobreviventes, e havia uma força nessa conexão que era diferente de qualquer coisa que tinha experimentado na igreja formal. Hoje, aos 73 anos, quando olho para trás para aquela Noelle de 50 anos que descobriu o marido traindo no hotel barato, sinto uma ternura imensa por ela. Ela estava tão assustada, tão perdida, tão certa de que sua vida tinha acabado. Se eu pudesse voltar no tempo e falar com ela, diria que os piores momentos passam, que a dor que parece insuportável eventualmente se torna manejável, que há vida e alegria e propósito esperando do outro lado da devastação. Diria que ela é muito mais forte do que imagina, muito mais resiliente, muito mais completa como indivíduo do que nunca lhe permitiram acreditar. A vingança que planejei não foi dramática ou destrutiva no sentido convencional. Não destruí a reputação de Hermínio publicamente, não fiz escândalo, não busquei punição legal ou social. Minha vingança foi muito mais sutil e, acredito, muito mais poderosa. Foi recusar o papel de vítima que esperavam que eu aceitasse. Foi reconstruir minha vida, não apenas apesar da traição, mas usando a traição como catalisador para uma transformação que talvez nunca tivesse acontecido de outra forma. Foi viver bem, viver plenamente, viver autenticamente, quando todos esperavam que eu murchasse e desaparecesse na vergonha e na dor. Hermínio perdeu não apenas um casamento quando me traiu, perdeu o ministério que era sua identidade, perdeu o respeito da comunidade, perdeu anos tentando reconstruir algo do que tinha destruído. Carmen perdeu sua ingenuidade, sua reputação, o relacionamento que tinha achado que seria seu grande amor. Mas eu que deveria ter sido a maior perdedora nessa história, acabei ganhando algo muito mais valioso que qualquer coisa que tinha antes. Ganhei a mim mesma. Não estou dizendo que valeu a pena, que estou grata pela traição, que foi uma bênção disfarçada.
A traição foi terrível, devastadora, dolorosa de formas que ainda hoje, mais de 20 anos depois, ocasionalmente me atingem quando menos espero. Mas estou dizendo que sobrevivi, que cresci, que me tornei uma versão de mim mesma que nunca teria existido se tivesse continuado naquele casamento seguro, mas sufocante. Então, para vocês que estão me assistindo hoje, especialmente vocês que podem estar passando por situações parecidas, quero deixar essa mensagem. A traição não é o fim da sua história, é apenas o fim de um capítulo. Pode parecer que sua vida acabou, que você é velha demais para recomeçar, que perdeu tempo demais, que não tem forças suficientes. Mas eu estou aqui, do outro lado, para te dizer que você tem sim. Você tem forças que nem sabe que existem. Você tem uma capacidade de resiliência que vai te surpreender. Você tem valor e dignidade que não dependem de nenhum relacionamento para existir. E se você é mais jovem, se ainda está construindo sua vida, aprenda com minha história. Não se anule por ninguém. Não defina seu valor através de outra pessoa. Não aceite migalhas de amor quando merece um banquete completo. Mantenha sua identidade, cultive suas amizades, desenvolva suas habilidades, guarde um pouco de independência financeira e emocional. Isso não é falta de fé no relacionamento. É sabedoria, é autocuidado, é garantir que se o pior acontecer, você terá estrutura para sobreviver. Minha história não termina com um final de conto de fadas, onde encontrei outro grande amor, ou onde Hermínio voltou de joelhos, implorando perdão. Termina comigo, sozinha mas não solitária, aos 73 anos, sentada no meu apartamento que amo, cercada de amigas verdadeiras, com filhas e netos que adoro, com uma vida que construí com minhas próprias mãos a partir dos escombros do que foi destruído. Termina com paz, com aceitação, com gratidão pelas lições aprendidas, mesmo através da dor. Se essa história tocou seu coração, se você se identificou com algo que contei, deixe seu like neste vídeo e se inscreva no canal. Conte nos comentários de onde você está assistindo, se já passou por algo parecido, o que essa história despertou em você. Às vezes só precisamos saber que não estamos sozinhas, que outras mulheres passaram por isso e sobreviveram, que há esperança mesmo quando tudo parece perdido. E lembre-se, meus queridos, a melhor vingança não é destruir quem te feriu, é construir uma vida tão boa, tão plena, tão autêntica, que eles percebam o que perderam quando escolheram te trair. É viver bem, é sorrir de verdade, é acordar todos os dias sabendo seu valor independente do reconhecimento ou aprovação de qualquer outra pessoa. Essa é a vingança perfeita e é a única que realmente nos liberta. Obrigada por me ouvirem até o fim, por me darem esse espaço para compartilhar minha história, minha dor, minha cura. Que Deus abençoe cada um de vocês, onde quer que estejam, e que minhas palavras possam de alguma forma trazer conforto, força ou esperança para quem precisar. Um beijo no coração de todos e até a próxima história.